Fotosíntese. Hello galera, beleza? Estou aqui para mais um vídeo daqui do nosso queridíssimo canal. E eu estou aqui para finalmente fazer o vídeo sobre o Operação Dino. E galera, também vou falar sobre algumas informações sobre como eu criei essa história, como é que eu criei o Operação Dino também. Nesse vídeo eu vou falar sobre dois personagens que são os mais antigos da série, que eu fiz lá em uma versão piloto, traduzidamente, para agora. Mas bora para as informações da Operação Dino e quando eu criei esse universo. Bem, antes dele se chamar Operação Dino, o primeiro nome foi Mesozoico Zoado Brasil. Eu vou explicar por que eu coloquei esse nome, traduzidamente quase uma cópia. Bem, bora voltar lá para alguns anos atrás. Eu criei essa série em 2023 e eu também estava, naquela época, eu estava muito viciado no Mesozoico Zoado. Eu amava muito aquele canal. Cê é louco, eu ainda gosto muito daquele canal. Mas uma coisa que eu falo, eu vi os episódios e fiquei vendo que não tinha muitos dinossauros brasileiros. E também naquela época eu gostava muito de bicho brasileiro. Aí eu pensei, pô, Mesozoico Zoado não tem bicho brasileiro. Então eu pensei assim, tive uma ideia. Vou criar um quadrinho especial do Mesozoico Zoado, só que em vez de só ter os dinossauros da série, tenha dinossauros brasileiros. Bem, mas chega de papo e bora para os personagens que eu vou falar nesse vídeo. E bem, o primeiro dinossauro é o que mais apareceu nesse canal, que eu já mostrei muitos desenhos e um pouco da história dele, eu acho, eu não me lembro. É do nosso queridíssimo Irri. Bem, bora voltar um pouco lá para trás e como eu disse, essa série é um pouco antiga. Vamos confiar, não é tão antiga, mas já faz 2 anos que eu já estava planejando fazer essa série. E agora que eu tenho meu próprio canal, fazer minhas coisas, eu posso divulgar. Bem, bora falar sobre o Irri. Bem, nessa série não vai ter traduzidamente um protagonista, vai ter vários, porque os personagens são todo o foco. Mas o Irri tem mais protagonismo na história do que os outros. Bem, ele foi o primeiro personagem que eu criei, então traduzidamente ele é bem antigo. O seu design antigo era bem diferente, era mais simples, como eu posso dizer. Eu vou mostrar uma foto do design antigo para vocês. Bem, como eu disse, o personagem, a versão dele antiga era mais simples, por causa que eu tava fazendo na série, aí eu tive que fazer um designer novo para ele e eu deixei ele um pouco mais simples. Aí depois, passou algum tempo, esse ano traduzidamente, eu mudei o designer dele para o que vocês conhecem. Bem, agora bora falar da sua personalidade. Bem galera, como a espécie do Irri é uma espécie brasileira, mais conhecido como Irritator Challenger, eu tive que pensar assim na hora que eu criei ele. Bem, ele é uma espécie brasileira e você sabe como o brasileiro faz zoeira com tudo. Bem, mas traduzindo a sua personalidade, ele é o mais zoeira do grupo. Ele é o mais humorado, gosta de fazer piadas, gosta de deixar todo mundo feliz. E se você ou irritá-lo ou perturbar os amigos dele, tu tá lascado. Lascado para se você for humano, né? Que convenhamos, se você for literalmente um Alossauro Faganax, ele não vai conseguir bater nem ferrando. Bem galera, são poucas informações que eu posso dar, porque se eu contar muita informação, eu vou contar um pouco dos spoilers dos episódios. E falando em episódios, eu vou falar todos os dinossauros que vão aparecer nesses episódios. Dinossauros não, os personagens. Bem, né? Bora começar. Galera, esses são todos os dinossauros que vão aparecer na Operação Dino, como o Irri, Arata, Gorgo, Max e entre outros dinossauros que vão aparecer nesse episódio. Principalmente que é o primeiro episódio da série. Mas vocês devem estar se perguntando, mas e o Jurassic Hybrids? Você vai cancelar o Jurassic Hybrids? Não, eu não vou cancelar o Jurassic Hybrids, mas como eu falei no vídeo que eu estava explicando sobre o Jurassic Hybrids, eu vou dar uma pausa. Por causa que eu vi que o Operação Dino estava planejando isso desde aquela época e eu pensei, eu não vou parar com isso daí só por causa que eu criei uma história nova. Então eu vou voltar a fazer o Operação Dino, né, óbvio, a primeira série que eu criei sobre dinossauros. E aí eu tô aqui para explicar tudo sobre isso tudo por causa do vídeo. Bem, eu acho que eu já expliquei muita coisa sobre o Irri. Então bora para a segunda personagem desse vídeo, Arata.
Bem, como eu falei do Irri, ela também é uma das personagens mais antigas dessa série. Então eu tô aqui para apresentar os mais antigos. Bem, a Arata é uma das personagens que eu tive que colocar muita criatividade para colocar, porque também eu tive que mudar o designer dela. Por causa que vocês acham que o designer antigo dela ia ficar? Não. Porque também, né, que naquela época ela tava um pouquinho feio, né? Então tive que mudar e deixar um pouco mais bonito. Bem, galera, se vocês não sabem, com certeza vocês não sabem, eu tenho uma comunidade lá no WhatsApp. Então eu posto algumas coisas sobre o Operação Dino e coisas e tal. Algumas pessoas lá da minha comunidade já falaram que a Arata parece muito o designer do Dinoloco. Se vocês já viram o PNG do Dinoloco, é um... como é que eu posso dizer? Bem, eu não sei como é que eu posso falar, mas tipo assim, o PNG dele é um Santana Raptor. Por causa das protopenas que tem na cabeça, eles falaram que parecia o PNG dele. Eu fiquei de cara pensando, tipo assim, não tem nada a ver, mas né, deixei passar, né, então vambora. Bem, né, agora bora falar sobre a personalidade da Arata. Bem, a Arata tem uma personalidade calma e tranquila. Ela é uma das personagens que gosta muito de ficar com seus amigos, principalmente com o Irri, por causa que é tipo quase um irmão pra ela. Mas enfim, a sua personalidade é tranquila, calma, serena, mas quando você mexe com alguém do grupo dela, ela vai ficar brava, como todo mundo faz quando alguém, sei lá, bate no seu irmãozinho. E como o Irri, ela também é uma das primeiras personagens que eu criei. Eu ia mostrar o design antigo dela, mas tá tão feio, mas tão feio que eu não vou mostrar. Eu quero poupar a visão de vocês, galera. Bem, falando da sua espécie, ela é uma Aratasaura. Eu não vou falar muito da espécie, né? Porque convenhamos, todo mundo já conhece a espécie do Aratasaurus. Bem, eu acho que isso foi o vídeo, galera. Então, né, se inscreve no canal, ative o sininho para as novas notificações. Então, né, falou! Acharam mesmo que eu ia acabar com o vídeo tão rápido assim? Bem, galera, só vim dar um recado para vocês. No próximo vídeo longo eu vou falar sobre o Operação Dino e também em outro vídeo eu vou falar sobre o Jurassic Hybridus. Como eu falei, eu não vou parar com a série, só vou dar uma pausa para ver como é que eu vou mexer nisso do Jurassic Hybridus. Mas quando eu tiver mais informações, eu vou fazer um vídeo sobre isso tudo. Então, galera, se inscreve no canal, ativa o sininho para as novas notificações, né? Então, né, falou!